Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia. Vamos explicar um pouquinho sobre a graça de Deus. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, está escrito, versículo 18 está escrito. Jesus foi quem falou essas palavras assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e a pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e todos estavam com seus olhos fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus é o Messias. Ele foi ungido. Messias quer dizer ungido. Ele foi ungido para anunciar a graça. A graça de Deus. Que graça é essa? A graça de Deus, ela é completa. Ela atinge nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e também a vida física ou material. E o Espírito Santo é que dá esta unção, essa capacitação para Jesus. E olha o que diz, o que a graça anuncia. Ele veio evangelizar os pobres. O que quer dizer isso? A tradução aqui é: Jesus, cheio do Espírito Santo, veio proclamar graça aos pobres. O que é proclamar graça aos pobres? No ano do jubileu, que era o ano da graça, todos que tinham perdido propriedades, eles recebiam suas propriedades de volta. Os que tinham dívidas recebiam a quitação das dívidas. Dessa forma, a boa notícia para o pobre é que ele estava agora sem dívida. Ou seja, a graça quita toda dívida. Ok? A graça também traz cura e alegria ao coração. Fala assim: enviou-me a curar os contritos do coração. Quando nós recebemos graça de Deus, essa graça vem com a alegria do Espírito Santo. Lembra que o povo saiu do Egito? A Bíblia diz que eles saíram com as mãos cheias de riqueza e com a boca cheia de risos. Então a graça traz alegria. Depois, versículo 19, Jesus diz: Eu vim proclamar liberdade aos cativos. A graça liberta os cativos. Abre as portas das prisões. Lembra do apóstolo Paulo? Enquanto ele cantava de madrugada, as portas da prisão se abriram, um anjo veio e tirou ele da prisão. E assim, então, libertação dos cativos. Os endemoniados também foram libertos dos demônios e etc. Depois continua falando um decreto de graça. Restauração de vista aos cegos. A graça também abre nossos olhos para ver aquilo que não víamos antes. Por liberdade aos oprimidos. Pessoas oprimidas, muitas vezes com pensamentos, com pressões, são libertos. E também anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Queridos, a graça do Senhor Jesus Cristo nos restaura, nos cura, nos salva, nos perdoa. Não fica dívida nenhuma. Não fica nenhuma dívida. Hoje, o que a gente está vendo hoje no Brasil, dias atrás, nosso presidente concedeu, ele fez um decreto de graça, ou seja, concedeu perdão, um indulto para um deputado. É notícia em todos os jornais, revistas, televisão. E
até hoje estão juristas, ministros, estão discutindo até onde vai a graça concedida, a graça constitucional, né, que está na Constituição brasileira, até onde ela vai. Então alguns estão brigando aqui, dizendo que essa graça só pode tirar a pessoa da prisão, livrar o decreto de prisão, a sentença. Mas tem que não atingir seus direitos, enfim. O que está acontecendo, na verdade, Deus está permitindo que as pessoas venham discutir até onde vai a graça. Esta graça dos homens, ela pode ter até limite. Alguns tentam diminuir. E também no mundo espiritual é muito importante que você entenda isso. No mundo espiritual também existem tribunais. E nesses tribunais é discutido a respeito da graça concedida por Deus para nós. Então vamos resumir. Quando Deus fez o decreto de graça para todos nós, Ele está nos dando liberdade das cadeias, das trevas, da opressão. Ele está nos dando cura, na vida física, a cura, saúde, emocional, alegria, material, terceiro lugar, mental, espiritual. Então, atinge todos os níveis. Porém, também existe no mundo espiritual a promotoria. Existe também o inimigo, Satanás, ele trabalha como um acusador. Então, lá nos tribunais celestiais, ele tenta acusar os filhos de Deus e dizer, olha, ele pode receber só uma parte da graça. Ele pecou, ele errou. E muitos são atormentados. Pensamentos, eu vi dias atrás, exatamente isso. Um dos advogados falando que é uma tortura para o seu cliente, que juízes ficam ameaçando, ficam batendo na mesma tecla, dizendo, você continua preso, você continua em dívida, você continua devendo para a justiça, você continua... Enfim, aquelas ameaças na mente, tá? Isso vem da promotoria do inferno, ou seja, assim como temos Jesus no céu, que é nosso advogado, existe também promotor que é o inimigo, tentando acusar e trazer à mente toda hora ameaças e diminuindo a graça de Deus. Então é preciso que nós, eu, você, os pastores, apóstolos, sejamos pregadores da graça. Venhamos anunciar, porque o ministro de Deus, ele anuncia a graça. Ele anuncia os decretos de Deus. Você sabia? Nós precisamos anunciar e dizer, não, a graça é completa. Então hoje nós somos advogados do nosso povo. Assim como o advogado lá está lutando para que seja a graça seja ampla, seja completa, seja irrestrita, ela que atinja todos enfim, uma graça completa. Assim também nós, pregadores da graça de Deus, devemos anunciar aos nossos queridos, a graça é completa. Estou livre. Saia da prisão, saia das algemas. Não deixe pensamento negativo vir em cima dizendo que não vai dar. Não, a graça é completa. Ela anula todos os erros, ela anula todos os decretos negativos, ela anula todas as sentenças, ela anula toda acusação. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, por isso que nós podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Pois é Deus que nos justifica. Entendeu? Ele nos justificou. Então ele já nos libertou. Então nenhuma acusação hoje mais pode contra nós.
Então, enquanto aqui no Brasil se discute os limites da graça, você comece a proclamar que a graça de Deus em sua vida, ela é completa, ela é irrevogável. E nenhum tribunal, seja humano, nenhum promotor, nem humano, nem espiritual, pode revogar aquilo que já foi decidido a teu respeito, a nosso respeito. Nós estamos na graça de Deus. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. E se você puder, está aí a matéria desse final de semana, a mensagem, a pregação, falando da graça de Deus. Ela é completa. Você está livre, perdoado, não tem dívida, não tem que pagar multas, não tem que usar tornozeleira, não tem que ficar com medo das ameaças, tá? Dos ministros do inferno. Você precisa apenas proclamar que Ele pagou o preço para te dar essa vitória. Deus abençoe. Shabbat Shalom.